Então nós vamos à palavra nessa noite. Então abra sua Bíblia na carta, primeira carta de Pedro, né? Primeira carta de Pedro, e nós vamos ler capítulo 5, 1 Pedro 5. E nós vamos ler os versículos 6 e 7, nessa palavra bíblica, nessa noite. Lance sobre Deus toda a ansiedade. Lance sobre Deus toda a ansiedade. 1 Pedro 5, 6 e 7. Eu sei que no banner, e quando foi burilando no coração e na mente a mensagem, tentei ousar ir mais versículos adiante, até o 11, mas depois eu digo, aqui tem muita coisa, eu não vou conseguir, porque não dá para trazer uma mensagem superficial nesses textos. Então eu deixei os versículos demais, tá certo? Versículo 9 ao 11, para outro momento, uma outra mensagem de fato, e trazer a igreja num tempo propício. Então, 1 Pedro 5, 6 e 7. Diz assim, eu lerei em duas versões. Lerei aqui a que tenho aqui impressa na Bíblia, e depois lerei na nova versão internacional, que é a versão da tela. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Amém. Vamos ler juntos agora a versão que está expressa aí na tela. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Um rápido comentário nesse texto, irmãos. Aqui nós temos a carta de Pedro, ambas as cartas, a primeira carta, a segunda carta do apóstolo Pedro, não é direcionada a nenhuma igreja. Nós sabemos disso, você que é aluno, professor de EBD, não é, o crente afeito às escrituras, como deve ser, nós sabemos que não houve direcionamento, como temos cartas no Novo Testamento, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, direcionadas à igreja, não é? A carta de Pedro, ou as cartas de Pedro, elas são direcionadas aos crentes em geral, aqueles dispersos ali naquele mundo dominado pelo Império Romano, e que se deslocavam de Jerusalém para outras regiões ali do Império Romano. Então era uma carta aos dispersos, por isso nós chamamos de cartas gerais, não é? É uma carta que não há um endereçamento local, uma igreja local ou a uma pessoa. E esses crentes dispersos, vamos dizer assim, eles saíam, primeiro porque podiam sim se locomover durante todo o império, diante do império, para outra localidade, talvez mais próspera, uma mudança, não é? Isso ocorria, mas o fator maior, irmãos, desses dispersos era a perseguição. Eles eram perseguidos, não é? Os cristãos, naquela época, qualquer motivo era um motivo de estarem sendo interrogados, alguns até presos, e alguns até sendo mortos, não é? Porque Roma, ela tinha leis, vamos dizer, para a época, que elas tinham, até hoje, ela tem uma influência nas leis que nós temos, principalmente aqui no nosso país, não é? Mas era rigorosa, a mão de Roma era muito forte em relação aos judeus, com o receio de uma insurreição, com o receio de levantes, né? E levantes desses muitas vezes patrocinados pelos grupos religiosos da época. Então esse é o endereçamento da carta. A carta de Pedro então vem para todos aqueles, e por extensão chega a nós, não é, cristãos nesse tempo. E aqui nesses dois versículos, o apóstolo ele trabalha com dois focos, duas ações. Uma ação voltada para um relacionamento com Deus, do cristão com Deus, e uma segunda ação está relacionada ao relacionamento do crente com ele mesmo. No versículo que temos 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte.
Essa é uma ação em relação a Deus. É o relacionamento com Deus que deve começar com humildade. Humilhai-vos, né? Dobrai-vos diante de Deus. Então a ideia, até aí, os estudiosos da língua, que foi escrita essa carta, é colocar o avental. Ou seja, humilhe-se diante de Deus de tal forma que você tenha a leitura de que você é servo. A noção clara de que você é servo. Como os servos antigamente colocavam aventais, e até hoje alguns que servem na limpeza da casa, não é, diaristas, usam um avental. Nesse tempo lá já tinha. Então não chegue diante de Deus querendo exigir nada dele, colocar Deus na parede, como nós temos ouvido aí, às vezes até na mídia eletrônica, alguns pregadores bem efusivos, não é? Você tem que colocar Deus contra a parede, você tem que exigir de Deus. Ele fez uma promessa, então ele é obrigado a cumprir. Tal, coisas assim esquisitas, estranhas e heréticas em relação ao entendimento de que nós não passamos de servos. Então é bom lembrar disso, esse relacionamento de humildade que você deve ter em relação a Deus. E o segundo é o relacionamento consigo mesmo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, uma ação que parte de mim, lançar sobre Deus toda essa ansiedade que pode existir em meu coração, lançar sobre a pessoa certa. Então é bom que se diga isso. E percebemos então, irmãos, que nós vivemos uma era de ansiedade. Essa era que nós estamos vivendo, uma era que podemos chamar de uma era de ansiedade. Muita gente ansiosa. E nós não estamos isentos não, tá certo? Talvez você possa até dizer, não, está tudo bem. Será mesmo que está tudo bem com você? Ou aqui você está dizendo que está tudo bem, como aquela mulher que o filho estava lá morto, porque ela não tinha filhos, o profeta Eliseu orou para que ela tivesse, e ela teve, e depois o menino vem a ter uma tragédia, morre. Depois, quando o profeta pergunta, está tudo bem? Ela disse, está. Mas depois ela vai em casa dizer, não está tudo bem, coisa nenhuma. Porque o menino está morto. O menino que o Senhor orou para que eu pudesse dar à luz, esse menino está morto. Foi com o pai, enfim, toda a história nós sabemos. Então, está tudo bem mesmo? No coração, ou a ansiedade tem chegado, batido a porta, e ela tem feito, quem sabe, até morada em seu coração. A ansiedade, irmãos, é um mal que atinge a todos, a todas as pessoas. Sejam pobres, sejam ricas, seja aqui no Brasil, seja em outros países que têm uma economia muito mais sólida do que a nossa. Doutores, pode ser um PhD na área, analfabetos, crianças, adultos, homens, mulheres, crentes, não crentes, ateus, enfim, a ansiedade, ela não faz acepção de pessoas. Ela, se nós permitirmos, eu sei que com os revés da vida, ela vai entrando e ela vai procurando sempre um espaço a cada dia maior. Quando eu falo isso, irmãos, dentro da perspectiva bíblica, porque reconhecemos, e aqui quero frisar isso aqui, bem claro, quando trazemos uma palavra e com remédios bíblicos, que nós vamos ver daqui a pouco, não é trazendo de que esses remédios desprezem esse foco bíblico, essa forma de nós enxergarmos, despreze a questão do tratamento, de cuidar da saúde, de ir para profissionais. Se você, meu irmão, não pensa assim, eu gostaria de convidar você a rever isso. Por quê? Porque se nós estamos com um problema físico, nós procuramos os médicos dentro daquela área física, não é? Por que quando nós estamos com problemas emocionais, porque a pessoa quando está com depressão, ou uma ansiedade excessiva, ou outras questões relacionadas a uma doença emocional, ou quem sabe até comportamental, as doenças que não, dificilmente às vezes são
tidas para um diagnóstico mais preciso, nós relutamos aí a um psiquiatra, a um psicólogo. Já ouvi gente dizendo assim, não, meu psicólogo é Jesus, não é? Eu quero lembrar que no tempo de Jesus Cristo não tinha psicologia. A psicologia é de tempo para cá, né? Século XIX ali, nascedouro dela, e 20. Então, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso tudo, é a nossa força. Mas Deus colocou, agora precisa ser profissionais competentes, bons, de preferência profissionais que tenham, não é, uma expertise nessa área, aí é uma outra história. Então nós não estamos desprezando esse lado, porque esse que vos fala já foi um dia para um psiquiatra, né? Eu não conseguia dormir, conciliar o sono, aliás, até dormia, mas eu não descansava. Não tem uma diferença disso aí? Você deitar e dormir, mas não descansar, porque a mente não parava. A mente estava acelerada ali, olha, não sei quantos por hora. Foi quando precisei ir, e o médico, né, o psiquiatra deu uma medicação e recomendou, orientou de que eu voltaria a dormir e que parasse, não é, aquela medicação assim que pudesse conciliar o sono. Então, meus irmãos, nós sabemos que existem fatores que contribuem para essa ansiedade, não é, que fazem parte da nossa vida. A competitividade mesmo. Nós oramos aqui, eu estava dizendo uma quinta-feira dessa, nós oramos pelas nossas crianças, mas desde quando nascem, elas já começam a competir. É uma competição na escola, não é? E aí vai e vara pela vida inteira. Então, a competitividade, seja da empresa, seja no local outro de trabalho, a competitividade existe, não é? Dentro das questões humanas, o isolamento das pessoas. Tem gente hoje muito isolada, né, procurando não estar em ambientes que tenham muita gente, muita aglomeração. Isso mesmo antes da pandemia, tá certo? Isso não veio com a pandemia, não. Pode ser que agravou para alguém, mas assim, já se tinha esse comportamento. As incertezas do futuro, para si mesmo, ou para entes queridos, não é? Nossos filhos, que às vezes a gente precisa ponderar bem, quando a gente para e diz, meu Deus, como será o futuro do meu neto, do meu filho daqui para frente, não é? E tem coisas que a gente não tem respostas no momento, e talvez nunca teremos aqui nessa vida, não é? Então o perigo da falta dos suprimentos básicos causa ansiedade. Nós percebemos também, irmãos, uma série de situações reais, concretas, mesmo em relação à vida, não é? Que nos pertence, que provocam mudanças. Muitas vezes provocam mudanças que geram uma ansiedade. Por exemplo, a morte de um cônjuge, repentinamente. Ou não, mas repentinamente porque não dá espaço para aquela despedida. Mas quando vem hospitalizado, também o sofrimento de lidar ali. E não se torna fácil quando se perde de um cônjuge, principalmente com muitos anos, ou não importa, mas assim, o relacionamento duradouro, é assim de doer o coração, e abre-se uma porta para a ansiedade, a morte de um dos cônjuges, não é? O divórcio, quando surge, as demais separações de entes amados. Fica imaginando o papai e a mamãe ver o seu filho ir lá para o outro lado do mundo, né? Não é fazer um curso de 3 meses, como aqui alguns vão, 4 meses, uma extensão, tal. Não, é morar, é estar lá e não saber se volta, né? Ou se volta para visitar. Então fica assim aquela saudade que não é suprida através de uma tela, falando com o filho. Você quer abraçar, você quer, né, ter ele perto, e eu fico imaginando que isso pode também, segundo os estudiosos, pode trazer um gatilho de ansiedade, né? As mudanças, como na vida, como um desemprego, né? De uma hora para outra alguém, e se você já tem muitos anos naquela empresa, você ser despedido assim, repentinamente, quem sabe até já há aquela perspectiva de que aconteça, mas quando acontece de fato, então lidar com o desemprego é algo que pode gerar ansiedade. E também aqui, por mais incrível que pareça, alguns querem tanto a aposentadoria. Nós até oramos nos cultos de oração, pedem para que oremos para que seja aposentado.
E eu já vi, não muitos, é claro, graças a Deus, mas já vi gente, quando aposenta, a pessoa ter, assim, é como se tirasse o chão dela, não é? E pode até ser compreensível, porque você imagina alguém que não se preparou para parar. Isso ocorre muito, viu, pastor Júnior, com pastor. Com pastor. Tem pastor, a gente só vive intensamente o ministério e depois, né? Eu mesmo já estou começando a pensar sobre isso aí, daqui a um tempo, né? Como deixar o ministério e como fazer outra coisa no ministério, como agir, como atuar numa área menor, né? Porque já não teremos o mesmo vigor. Quem sabe a fé está muito boa, graças a Deus, mas a mente e o corpo já não correspondem. Então, se foi o seu caso, meu irmão, aposentou, que Deus lhe abençoe, meu irmão. Não abre a porta para a ansiedade, né? Não abre a porta para outros sentimentos, não. Dê graças a Deus, porque o que aconteceu com você, não sei se acontecerá com outros daqui para frente assim, como aconteceu com você. Então, essa é uma introdução que agora começamos a ir, né? De fato, mas não me demorarei na explanação, no desenvolvimento dessa pregação. Então, irmãos, nós vivemos rodeados também desse aparato tecnológico, né? Onde nós lidamos com objetos com um mover de dedo, é impressionante. Um mover de dedo, um clique, ou até com uma voz. E eu recebi a vassoura, viu, eletrônica, que mais de um irmão me mandou, né? Que lembra uns 4 domingos atrás, eu preguei aqui sobre a dracma perdida. E eu fiz menção, eu não sei se existe hoje uma vassoura que não seja aquela, né? E aí os irmãos, não, tem, me mandaram no WhatsApp uns 10 logo de vez, né? E aí a Sônia já disse que tem que comprar também lá para casa, né? Lá limpando, né? Que bom, eu não sabia que tinha, eu particularmente não sabia que tinha. Eu lembro da enceradeira, né? Mas enfim, fecha esse parênteses, recebi, tá certo? A vassoura, não sei se chama assim, a vassoura eletrônica. Mas hoje a gente vive num mundo que com falar, né? Você tem um aparato tecnológico. O carro liga, o carro acende, as luzes acendem da casa, né? Um dia desse, nessas portas eletrônicas, né, de um supermercado, eu achei tão interessante o menino. Ele chegou aqui como se fosse assim um super-herói, pastor Júnior. Fez assim porque ele sabia que a porta ia abrir. Aí ele fez assim, né, como se fosse, abra-se. E a porta abriu mesmo. Né? Então a gente vive cercado desse aparato e nós temos enormes desafios para mover, para mexer com as dores dentro de nós. Nós temos um aparato muito bom tecnológico ao nosso redor, dependendo das condições que você tem, mas dentro de nós há uma grande maioria, né, que é redundância sim, tem dificuldade de mover o que está aqui dentro, de lidar com as questões de lá de dentro do nosso coração. Então, irmãos, ansiedade, alguém já disse, que é o excesso do futuro no presente. É muito do amanhã, no hoje. É gente que transporta o amanhã para hoje. Muito excesso do amanhã. Alguém já disse que a ansiedade também é a mente indo mais rápido do que a vida. A vida tem um curso, mas a mente já está lá adiante. Está correndo, acelerada lá, já foi lá na frente. Então, ansiedade é a mente indo mais rápido do que a vida. E a ansiedade, irmãos, ela é tirana. É tirana porque se tivermos de enfrentar um problema, a ansiedade nos leva a sofrer 2 vezes. Antes e depois. Ou no ato e depois. Aliás, 3 vezes até. É possível. Porque antes se sofre muito. Tem gente que antecipa, e assim, há dados de pesquisa, que tudo que a gente pensa que vai acontecer, cerca de 70%, isso é dado,
feito por pesquisa. Eu sei que você diz, mas não ligaram para mim, pastor, não fizeram a pesquisa. Comigo também não. Mas os irmãos sabem muitas vezes a maneira que se faz a pesquisa por estimativa, né? Pega um grupo, 1000 pessoas, tal, e ali fazem um percentual e tem aquela ali como amostra, né? Então, 70% não ocorre como nós pensamos, como nós criamos antecipadamente que vai acontecer. Então, essa ansiedade ela é tirana por quê? Porque ela já mina a gente antes de acontecer, começa a criar os medos, algo irreal muitas vezes, e quando acontece a gente também sofre, quem sabe até depois de acontecer, porque a gente já tem a sequela do que foi burilando no coração, mexendo no coração, permitindo que essa ansiedade tomasse espaço antes de acontecer, e depois que acontece, a gente já tem alguma sequela emocional. E a ansiedade, irmãos, além de ser tirana, ela é inútil. Ela é inútil. Por que inútil? Pois além de não nos ajudar a resolver o problema amanhã, não ajuda. Você ficando mais ansioso, você vai resolver o problema do amanhã? Não vai. Você pode até agir, é como alguém disse, a ansiedade é como uma cadeira de balanço. A gente está se balançando assim, pensando que está agindo, mas a gente não sai do lugar. É movimento, vai para lá, vai para cá, mas não sai do lugar. Então, ela é inútil nesse aspecto. Veja bem, eu não estou dizendo que é uma frescura, me permite esse termo, né? Que é algo assim, não é de só menos importância, é coisa de mimimi, não. Não é isso não. Mas eu estou dizendo aqui que muito do que nós criamos na nossa mente e damos espaço no nosso coração e mente, isso vem enfraquecer a nossa vida hoje, porque nós criamos perspectivas, nós criamos medos, fobias, não é? Do amanhã, de que nem sempre acontecerá. Eu diria, a maioria das vezes, a gente já citou aqui um dado, que não acontecerá como a gente pensa. E vamos perceber então, irmãos, eu trouxe 3 remédios, mas remédios dos bons, sabe? Porque são remédios bíblicos. Por isso que o enfoque bíblico em relação à ansiedade. 3 versículos que precisam vir para curar mesmo, para sarar. Ele não vai apenas aliviar, não. Ele vem com a mensagem dele e deve colocar a ansiedade no lugar dela. O primeiro deles, Salmos 38, versículo 9. Tem aí, vamos ler juntos. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te oculta. E que remédio é esse? O remédio de você entender que a ansiedade é um problema. Não é algo tópico. Existe. Não dá para a gente pegar, mas dá para a gente sentir e sente forte, né? Nessa noite, quando esse culto terminar daqui a pouco, nós vamos para casa. Alguns aqui vão ser como uma pedra. Você conhece alguém que quando deita, nem o lugar, a forma que ela deita, ela muda, ela dorme daquele jeito? Eu conheço alguns. E nem vira. É uma pedra o corpo. Deita ali, pronto, só no outro dia. Nem aquela ida ao banheiro acontece. Mas isso não será a realidade de uma boa parte no mundo. Quem sabe eu estou falando da gente aqui que tem visto amanhecer o dia. E por mais que você tenha sono, você não tem conciliado o seu sono como deveria. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Ou seja, Deus é sabedor da minha ansiedade, das minhas lutas, do que eu tenho enfrentado e que nem muita gente sabe. Mas Ele sabe, Ele conhece. Na tua presença, Senhor, não está oculto. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não te é oculta. Deus sabe da sua situação. E sabe o que é o maravilhoso disso? Eu estou trazendo essa mensagem, mas ele embora saiba disso, ele não diz,
Ei, você está errado. Você está pecando. Tem que... Não. Deus, ele reconhece, sabe, aliás, você precisa reconhecer. E existe um segundo texto maravilhoso, que nós vamos dizer juntos também em Provérbios 12, 25. Leiamos todos nós. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Então, se você está ansioso, por isso que você está deprimido. Por isso que a ansiedade é uma porta, é uma ponte, é um caminho escancarado, mas não é um caminho curtinho não. É escancarado para a depressão. É claro que existem outros fatores. Existe a propensão, enfim, os profissionais sabem muito mais do que a gente. Mas se você tem um coração ansioso, é uma porta aberta para que você fique deprimido. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se a gente pudesse, às vezes a gente colocava um cadeado na boca de alguns irmãos e de algumas pessoas. Não apenas irmãos, mas assim, gente. Porque em vez de já está vendo a situação da pessoa deprimida, em vez de trazer uma palavra de encorajamento, um ministério de encorajamento, uma palavra que traga saúde, não é? Uma palavra que traga vida, não é uma palavra que massageie ego, ou que venha dizer, meu irmão, continue assim mesmo nessa luta, não. Não, uma palavra encorajadora, uma voz de encorajamento. Falando ontem ao Ministério Unidos e Cristo, eu confesso a vocês, foi muito bom aquela palavra ali. Que voz você tem escutado? Peguei o tema, burilei ele, e nós percebemos o quanto é importante nós diferenciarmos a voz de Jesus. Ela é inconfundível, essa voz. A voz de Cristo é inconfundível. Pode até ter uma voz parecida, mas quando Jesus fala, porque ele mesmo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Então, precisamos de vozes, precisamos de gente que exerça o ministério do encorajamento, porque o sábio aqui no livro de Provérbios, ele diz, uma palavra de encorajamento traz ânimo. Traz ânimo. Se um pastor, eu fico pensando, se um pastor não tiver palavra de encorajamento, meu irmão, só for o cajado, aquelas palavras muito firmes, e só um cardápio faz parte daquela pregação, daquele ministério, eu mesmo pediria misericórdia, mas eu disse, Senhor, eu não vou só ouvir isso aqui não, e sairia. Porque nós somos, pastor Júnior e demais pastores aqui, nós somos como garçons. Estamos servindo aqui, eu espero que ninguém saia com fome. Estamos passando a bandeja do alimento aqui em relação a esse tema. Então, a ansiedade deprime. E eu vou querer algo que me deprima. Não basta já algumas situações que nós passamos. Terceiro e último texto, Salmo 94, 19, vamos ler juntos? Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já dominava, ela domina, ela amarra, não é? E ela diz, olha, agora quem está mandando sou eu. E pode dar uma gargalhada bem alto, ela dizendo, agora sou eu que estou dominando dentro de você. Você não tem força nenhuma mais. Então, o salmista, interessante, irmãos, isso há milênios atrás. Que palavra de Deus revelada é essa? Sabe por quê? Porque o homem, ele tem essas necessidades lá de dentro, desde que o homem existe. O tempo não muda isso. A carência sempre vai permanecer dentro de nós. E quando essa ansiedade já dominava lá dentro, o teu consolo, Senhor, trouxe alívio à minha alma. E essa palavra alívio aqui, irmãos, ela tem um sentido muito forte na língua hebraica. Ela trouxe cura. Foi sanada toda a dor. Toda a guerra existente lá dentro do meu coração e da minha mente foram sanadas. Trouxe cura, trouxe alívio à minha alma. E eu trago algumas considerações finais dentro dessa palavra dessa noite. Primeiro, irmãos, nós não temos força para carregar o peso da ansiedade. Temos força não. Não se faça de forte.
porque é a sua grande derrota. Você diz, não, eu vou vencer. Não, se você já sabe que está com essa situação, então não queira se fazer de forte. O peso da ansiedade é muito grande. Muito grande. Eu pregando aqui sobre fardos, lançar fardos sobre o Senhor, diz que aquelas formiguinhas de roça, elas levam 50 vezes mais o peso delas numa folha. 50 vezes mais. Por isso que às vezes a gente vê que é como se fosse a folha andando sozinha. Porque ela leva 50 vezes mais o peso dela, ela leva um objeto naquelas garrazinhas dela ali. Agora, nós somos formigas de roça para levar 50 vezes mais o nosso peso? Não. Então, não temos força para carregar o peso da ansiedade. Segundo, precisamos tirar esse fardo de sobre nós e lançá-lo sobre Deus. É o fardo de ansiedade que precisa ser lançado sobre o Senhor, que é a pessoa que lida com fardos e que sabe o que é fardo da nossa vida. Lançar sobre Deus. E o apóstolo Pedro usa esse termo aqui, lancem, e na língua grega que foi escrita essa carta, lançar é um único ato. Um ato único de lançar e que exige esforço no sentido de arremessar alguma coisa para longe de nós. Para longe. O que é que significa isso? Você não precisa estar lançando todo dia. Eu lancei hoje, amanhã já vou marcar o horário de lançar de novo. Não é? Vai ser tal hora. E depois, no outro dia não. É um ato único. Lancei uma vez por todas e não quero mais ir pegar. Não quero ir lá, Senhor, me devolva de novo esse fardo, por favor. Não. Uma vez lançado na mão dele, nem ele joga mais para cá e nem a gente deve ir pegar. E outro, não lance para pertinho de você não. A ideia de lançar aqui, lancem as vossas ansiedades sobre o Senhor, é lançar longe. Lançar longe. A tal ponto que chegue nas mãos de Deus e que você não pegue mais. Quarto, aliás, o apóstolo Pedro disse que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e não apenas parte dela. É toda, irmãos. Não dá para dizer, não, eu vou lançar, vamos fazer o seguinte, vamos lançar aqui um terço, o restante eu vou ficar comigo aqui um pouquinho e depois eu vou lançando aos pouquinhos aí, fracionadamente, homeopaticamente eu vou lançando. Não, lance toda. Porque a ansiedade não é para a gente ficar com ela. O texto está dizendo, lancem toda a ansiedade sobre o Senhor. E aí nós trazemos, irmãos, 3 citações para finalizar essa palavra. Uma é de Thaís Coutinho, uma escritora, e ela fez um livro chamado O Diário de um Ansioso. Eu quero ler esse livro aqui. Não sei nem se ele é cristão ou não importa agora. O tema me levou. Não é? O Diário de um Ansioso. E ela disse o seguinte: ansiedade, depressão, não é frescura ou coisa de gente fraca. Que às vezes as pessoas dizem isso. É frescura, está sendo muito fraco, não está exercendo o seu poder de crer e tal. Irmãos, em algumas situações, não é frescura, não é coisa de gente fraca, e sim de quem já, diz Thaís Coutinho, de quem já foi forte até demais. De quem já foi forte até demais. Só que não dá para levar mais o peso. Não dá, chegou o fim. Não há mais força, não há mais condição alguma de você levar. Mais nada, um passo sequer. A segunda citação é de Henry Ward Beecher. Ele diz assim: todo amanhã tem 2 alças. Todo amanhã tem 2 alças. Podemos segurá-lo com a alça da ansiedade ou com a alça da fé. Qual é a que você vai segurar? A da fé. Todo amanhã tem 2 alças. A alça da ansiedade e a alça da fé. George Miller,
Agradeço, irmão Carlos Góes, porque me deu uma série e deu de presente, um tempo aí que eu fiz aniversário, acho que 2 anos, uma série de homens e mulheres de Deus, né? Uma série de biografias, dentre elas a de George Miller, que eu já conhecia, mas nunca tinha lido George Miller. Um livro, né, sobre a biografia completa dele. Muito bom, excelente. Se você não conhece George Miller, vá ler um pouco dele. Era um homem, um advogado, e também foi pastor, não é? Ele tinha um orfanato, onde na Inglaterra, mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 crianças, passaram por esse orfanato. E é interessante que, um dia, isso você já ouviu, você que está aqui na Bíblia e já está comigo, vai ouvir mais uma vez essa história. Mas quem sabe você nunca ouviu. Um dia nesse orfanato, com muita gente, muita criança atendida, faltou leite e pão. E eles faziam um culto antes, oração, agradeciam, né? O culto era assim, a oração. Uma leitura da palavra, do texto, e orar, agradecendo todas as manhãs o café da manhã. E naquele dia chega o cozinheiro e diz: Dr. Miller, não tem nem pão, nem leite. Você fica perguntando, por que não disseram ontem, antes? E agora? Você agradeceria ou não? Você dizia, vamos, crianças, vamos agradecer o pão e leite, sem ter. E ele disse, nós vamos orar. As crianças ficaram em pé, agradeceram, se aguardou aquele silêncio ali, copeiros orando, o cozinheiro olhando para ele, quando chega e bate lá na porta, o leiteiro. O eixo da carroça que fazia a entrega do leite, ele aluiu lá, quebrou o eixo e o leite não dava tempo de entregar para os demais clientes ali naquela região. Então, o leiteiro disse, vou doar ao orfanato do Dr. George Miller. O padeiro depois, parece coisa assim que diz, não, isso é história trancoso. Irmão, só quem vive milagre mesmo. Se você não crê em milagre, meu irmão, não vai acreditar de jeito nenhum em coisas assim. O padeiro, naquele dia, a fornalha, né, de pão foi maior e teve menos compra. Então, o que foi feito? O padeiro disse, vou levar para o orfanato de George Miller. Final da história, teve pão e leite. E eles agradeceram antes, e as crianças comeram. E ele deixa essa citação para todos nós, George Miller. O começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da fé é o fim da ansiedade. Que alça você vai pegar? A alça da ansiedade ou a alça da fé? Pegue a alça da fé e agradeça antes de acontecer, porque pão e leite pode chegar quando você menos espera em sua vida. Amém? Não temos como duvidar o cuidado dele. Ao coração mais ansioso, ele traz alívio completo, ele traz cura. Meu irmão, minha irmã que entrou aqui nessa noite, quem sabe até não era nem para você estar aqui, mas como Deus sabe da sua ansiedade e do que acontece lá dentro, você está aqui e essa palavra veio para você. Ela veio para você. Então que Deus lhe fortaleça nesse sentido. Dê a volta por cima, não é? Enfrente, lide com a ansiedade, não se conforme com ela. Lide com a ansiedade, porque dias melhores, como diz Max Lucado no seu livro, dias melhores virão. E vem mesmo, pela misericórdia e graça de Deus. Vamos orar nesse sentido. Senhor Deus, quantos corações ansiosos aqui estão nessa noite, além do meu? Quantos? Aqui o Senhor conhece e sabe cada um. Essa mensagem, o Senhor sabe que eu preguei para mim também.
E preguei para aquele que entrou aqui e aquele que vai, quem sabe, ouvir essa pregação. Ó Deus bendito, muito obrigado, porque quando a ansiedade já dominava no nosso íntimo, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos trouxe cura. Que aconteça agora em nome de Jesus. Aquelas mãos furadas do Senhor, que não estão mais furadas, porque já são mãos gloriosas, elas possam agora serem colocadas no peito, agora na vida dessa pessoa, desse meu irmão, de minha irmã, desse que nos visita em nome de Jesus. Ó Deus, e que a ansiedade seja lidada com graça e com o teu poder. Pai bendito, nós oramos e já agradecemos, assim como fez George Miller, agradecendo antes do milagre. Nós já agradecemos porque sabemos que pela tua misericórdia e graça está acontecendo agora a cura, está acontecendo agora nesse momento uma restauração completa, e que, ó Deus, toda ansiedade não fique sobre nós, seja de fato lançada sobre o Senhor, e nós agradecemos, rendemos a Ti toda a honra e glória, e oramos em nome de Jesus.